pensar com você em uma coisa aqui rapidinho. Eu estava pensando na grandeza do amor de Deus. Cara, não dá pra gente imaginar como Deus vê o ser humano. Não dá pra gente ter uma ideia de como Ele vê o amor, de como é o amor de Deus aplicado na íntegra, sabe? Não, é muito complicado. Estou te contando isso porque a gente não tem noção da dimensão do amor de Deus. Deus nos ama a ponto de entregar seu Filho. Essa é uma frase que se repete ao longo da nossa geração. Eu digo geração porque desde que eu me conheço por gente, desde que eu entrei na igreja e compreendi o que estava sendo pregado com uma certa idade, a gente ouve que Jesus veio porque Deus nos amou e enviou seu Filho. Isso foi um sacrifício, né? E esse sacrifício Ele fez porque nos ama. Esse sacrifício Ele fez porque nos ama. Cara, mas você não faz noção do que é isso. Quando você olha a tua vida e imagina assim, Deus me ama, você consegue entender que Ele aceita você. Porque no fundo, você quer ser aceito. No fundo, você sempre quer ser aceito. Quando você pensa, Deus me ama, a gente consegue compreender um pouquinho porque nós queremos ser amados. Quando eu penso assim, Deus, Ele me ama de todo o coração e enviou o seu Filho para me salvar, cara, isso é um pouco de alimentar o nosso próprio ego. Faz parte de alimentar o meu próprio ego. Isso na nossa visão desse texto, na nossa interpretação, na nossa simples, mísera interpretação desse texto, João 3,16. Mas em João 3,16 ele fala que Deus amou o mundo. Tudo bem, o mundo, há muita gente, a gente não consegue mensurar quantas pessoas viveram desde que a morte de Jesus ocorreu até hoje. Desde a primeira morte da humanidade, desde que o primeiro homem morreu e até hoje a gente não consegue mensurar quantas pessoas viveram e por quantas pessoas Jesus morreu, mas isso não vem ao caso. Eu estou te contando que essa palavra mexe com o teu ego, porque você se sente aceito, você se sente amado. Então é fácil a gente ter uma pequena e errônea compreensão do amor de Deus. É simples. Ele me ama, eu sou amado, cara, eu preciso ser amado, eu devo ser amado. Isso é muito fácil quando colocado só na tua vida. Quando a gente olha para minha própria vida, é fácil eu dizer, Jesus amou o mundo, Ele nos ama, porque eu estou falando de mim. Agora você tem coragem de entender o amor de Deus por alguém que na tua concepção não merece o amor de Deus? Você já parou para pensar que todos os presidiários que estão lá dentro, Jesus morreu por cada um deles e perdoa cada um dos pecados? Não estou falando que Ele perdoou, eu disse que Ele perdoa. À medida que eu peço perdão, à medida que eu me arrependo, sim, existe perdão. Se aqueles homens confessarem Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, haverá perdão para eles. E se você que não fez o suficiente para parar atrás das grades também não se arrepender, num outro caso, num outro ponto de vista, não tem perdão para você também, não tem. Mas o interessante é que a morte na cruz foi para mim, foi para o presidiário, foi para aquele que violenta mulheres, foi para aquele que abusa de crianças, sim, para toda essa gente. Não estou dizendo que o perdão de Deus anula a consequência dos nossos pecados. É outra coisa, esse é um outro assunto. O perdão de Deus não anula a consequência dos meus pecados. Ele livra a minha alma de ir para a morte. Ele livra a minha alma de ir para o inferno, mas não o meu corpo de receber a consequência por aquilo que eu fiz. O amor de Deus ele tem uma esfera tão grande, que a nossa concepção como seres humanos, como pessoas dessa sociedade corrupta em que a gente vive, a gente não consegue aceitar. Porque a gente pensa que bandido bom é o bandido morto, a gente pensa que fez, levou, você vacilou, tem que pagar, você está devendo, paga, e não é errado. Esse senso de justiça está dentro de todas as pessoas. Mas quando o amor de Deus ele vem sobre mim, eu entendo o que Ele fez sobre a minha vida, a gente deveria, no mínimo, compreender quem somos de verdade. Porque nós não somos aquilo que pensamos ser.
Nós só aparentamos ser aquilo que a gente pensa. A minha pessoa, a minha persona, na minha visão, ela é maravilhosa. Tem poucos defeitos, tem poucos erros. Erros aceitáveis. Agora eu te pergunto, e as pessoas que convivem com você, o que elas têm a dizer a teu respeito? E as pessoas com quem você se relaciona, o que elas têm a dizer a teu respeito? A verdade sobre você. Talvez elas não te conheçam como você é de verdade no escuro, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe todos os teus pecados, todos os teus erros. Ele pode ter perdoado você se você se arrependeu, sim, há perdão. Mas nenhum deles está esquecido. Estão na tua mente. Você pode não lembrar, mas estão guardados na tua mente. O diabo está pronto para jogar cada um das tuas falhas na tua cara. O amor de Deus, ele não está relacionado a um coraçãozinho vermelho, a um céu todo iluminado, bonitinho. O amor de Deus envolve sangue. O amor de Deus envolve pecado. O amor de Deus envolve culpa. Porque o amor de Deus veio suprir toda necessidade. Ele veio preencher todo o espaço que o pecado causou no coração das pessoas. O amor de Deus, ele veio cobrir multidões de pecados. O amor de Deus, ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Quando a gente começa a olhar por esse ângulo, por esse ponto de vista, a gente começa a ver que o amor de Deus é sério. Quando a gente começa a enxergar por esse ponto, por esse ângulo, a gente começa a ver que o amor de Deus não é só para mim, não é só para a igreja, não é só para aquela pessoa que eu consigo abraçar. O amor de Deus é para todo mundo. E você vai se espantar o quanto de pessoas precisam do amor de Deus. Você vai se espantar quando você sentar na rua com um morador de rua ou com uma pessoa que vive à margem da sociedade, porque a sociedade tem esse hábito, tem o hábito de excluir pessoas pelo que elas fazem. Se você sentar com essas pessoas, você vai ver o quanto Deus as ama e quanto elas são necessitadas do amor de Deus. Sim, nós vacilamos como igreja. Sim, nós erramos como igreja. Erramos em ser cristãos nesses últimos dias. A gente erra o tempo todo, julgando, tentando direcionar o amor de Deus para algumas pessoas, a qual Deus está tentando ampliar a visão e você quer canalizar. Deus quer ampliar, tornar amplo, criar uma amplitude através da nossa vida, do amor dele que atinge a todos. E nós não, nós queremos focar, nós queremos canalizar o amor dele em alguns lugares, dizendo que Deus ama aqui, Deus ama ali, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso eu não faço. O amor de Deus é para todo mundo. Nós estamos sendo egoístas. Lembra da parábola dos 10 talentos? Você recebeu também o amor, o que você está fazendo? Você está canalizando para onde você quer, você não está usando como é para ser usado. Você não está usando como é para ser usado, e isso é sério. Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você reflita sobre isso. Eu não sei que dia você vai ouvir, assistir a esse vídeo, mas eu também estou gravando um podcast. Esse podcast vai ficar guardado no Spotify, lá no Apple Podcast, vai ficar guardado no Google Podcast, no Anchor, algumas outras plataformas, provavelmente aqui onde você está vendo, ou a fonte onde você está vendo isso aqui, vai ter o link, ou então procura a gente aí para você conseguir o link. A gente vai falar com um grupo de pessoas a respeito disso. E o assunto vai ser mais amplo, um pouco mais de tempo. Eu gostaria que você ouvisse. Se você não puder ouvir, assista esse vídeo, reflita, pensa. Pega a tua Bíblia, leia, converse com algumas pessoas sobre isso. Nós estamos vivendo dias sombrios, onde a gente culpa pessoas pelo que elas fizeram. Sim, elas são culpadas. Deus não tira a culpa de ninguém. E cada pessoa que plantar, seja o que for, ela vai colher a semente do que plantou. Mas o amor de Deus está pronto para perdoar todos, sem distinção de pele, sem distinção de pecado, sem distinção de atitude. Deus perdoa. O amor de Deus é para essas pessoas também. O amor de Deus é para aquela pessoa que apanhou e para que bateu, é para os dois. O amor de Deus perdoa os dois. O que bateu vai pagar. O que apanhou vai receber o consolo que precisa, o cuidado que precisa. Mas o que bateu também, ele vai pagar, mas ele também é amado por Deus.
da mesma forma que Ele ama você. Da mesma forma que Ele ama você. E quando você entende um pouquinho do que Deus fez, enviando Jesus à Terra para salvar aquilo que você havia perdido, que a dizer, eu e você vai começar a entender o amor de Deus. Leia um pouquinho dos evangelhos, olha com quem Jesus andava. Olha com quem Jesus andava. Você vai começar a ver quem Ele amava. Ele não discutia com os sábios da época porque ele não gostava. Não, porque ele tinha que discutir. Os caras queriam discutir, ele discutia. Mas olha com quem Jesus andava. Olha com quem ele se assentava. Olha quem se aproximava dele e ele não mandava embora. Olha quem as pessoas a quem Jesus ouvia. Você vai começar a ter uma dimensão diferenciada do amor de Deus, daquilo de tudo que você aprendeu até hoje. Se você entende isso, pratique, ensine outras pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam a dimensão do amor de Deus e compartilhe, faça isso ser ampliado de uma forma gigantesca para que todos entendam o amor de Deus e ninguém se perca. Amém?